Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil. Como estão todos? Tenho plena certeza que muito bem. Voltamos em mais um programa com mais uma amiga que a gente fez aqui, para mais um bate-papo muito legal, falando sobre arte, falando sobre cultura, contando histórias. Eu acho que a arte, de uma maneira geral, Débora, ela tem a função de contar histórias. E contando essas histórias, ela melhora a nossa qualidade de vida. Ela conta de personagens, ela conta de momentos da vida da sociedade, e ela vai unindo através de contando essas histórias, ela vai unindo as pessoas, unindo as histórias, para a gente ver que, na verdade, a gente precisa, na verdade, se relacionar, e se relacionar bem com tudo e com todos. Seja muito bem-vinda, Débora. E eu faço uma primeira pergunta a todo mundo que vem aqui no Café Cultural, e eu quero fazer para você também, para que a gente possa iniciar esse bate-papo. Eu quero saber, quem é Débora Mamber por Débora Mamber, claro. Eu acho essa pergunta muito difícil. Na verdade, Débora Mamber, por Débora Mamber, é muitas pessoas ao mesmo tempo, mas Que legal. eu sou jornalista, Uhum. eu sou formada em jornalismo e trabalhei na imprensa brasileira durante mais ou menos uns 15 anos, trabalhei na revista Veja, Veja São Paulo, Legal. uma série de revistas e fui um pouco correspondente também em Washington, e eu sou mãe de 2 filhas, eu sou judia, eu sou paulistana e acho que por enquanto é só. Legal. E como que você, do texto jornalístico, da narrativa jornalística, que tem toda uma característica de levar informação, apesar de que todo texto, para mim, leva informação independente para onde está sendo escrito, como que você, da narrativa jornalística, acabou caindo para a narrativa de audiovisual de um documentário? Foi um longo processo de aprendizado, né, porque a Uhum, narrativa jornalística, ela tem uma série de características, né, e uma suposta objetividade, né, um texto um pouco mais seco, né, que, a linguagem audiovisual cinematográfica não tem, né. Então eu, depois de aí mais de 15 anos atuando na imprensa brasileira, eu decidi começar a estudar roteiro cinematográfico, né, uhum, meu modo de expressão, na verdade, sempre foi a escrita. tá. Eu sou apaixonada por escrita, sou apaixonada por roteiro e sou apaixonada por literatura. Tenho também Que um bom. romance que ainda não foi publicado. Opa, já tem volta no Café Cultural. Já vamos ter Débora volume 2, com certeza Oba, aqui. oba, oba. Então eu fui estudar o roteiro como mais uma forma de me expressar através da escrita, né, e aí acabei dirigindo esse documentário por força das circunstâncias, né, porque, enfim, era um projeto meu, eu que estava por trás de tudo, então fui dirigir, mas não era a minha intenção inicial, assim, eu sempre, eh, me identifiquei mais com a linguagem da escrita, né. Entendo. Agora, a diferença entre né, todo esse processo de compreensão do que é essa linguagem audiovisual e como se expressar nessa linguagem audiovisual, foi algo que levou muitos anos, né. Esse projeto Imagino. levou 10 anos para acontecer, Olha só. e nesses 10 anos, eu acho que foram 10 anos necessários para um amadurecimento meu nessa linguagem, né. Você é muito exigente contigo mesmo, Débora? Pra caramba. Pai, parece, a gente olhando, a gente te ouvindo, detalhismo, detalhes, parece que você tem uma exigência para contigo mesmo, assim, de excelência, o que é muito bom, o que é muito bom. Se a gente não for exigente com a gente mesmo, gente, não podemos aceitar nada menos que a perfeição, concordo contigo. Ah, não, é muito bom, mas é muito ruim também, né. Hum, Tem os 2 lados. Sim, sou super é. exigente. Verdade. E aí, agora me conta assim, como que foi que você, decidiu escrever um roteiro, sobre artes marciais? E vamos já falar um pouquinho sobre um samurai em São Paulo, que história que é essa? Conta um pouquinho pra gente de como que você entrou nesse meio e como que você descobriu o samurai em São Paulo. Olha, foi totalmente por acaso. Eu estava num momento precisando me fortalecer em vários sentidos, né.
Até fisicamente, Era muito fisicamente também, né? fisicamente também, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que era no momento era mais uma coisa interna mesmo, eu estava sentindo uma necessidade de enraizar, de me fortalecer, e um amigo veio comentar comigo: "Ah, eu estou fazendo karatê numa academia super Hum, legal aqui em Pinheiros, você não quer ir lá ver?" Eu falei: "Ah, tá bom, vou". E eu fui fazer uma aula e fiquei alucinada, logo de cara, assim. sério? Eu nunca tinha passado pela minha cabeça, eu na época já tinha uns 20 anos, 20 e poucos anos, né, então não era criança, né, tem muita gente que Hum. começa nas artes marciais criança, Sim, sim, pequenininhos estão lá já fazendo maravilhas. não foi meu caso, jamais tinha imaginado, né, você consegue ver que eu sou magrinha, pequenininha, assim, eu não tenho, assim, esse porte físico de querer fazer arte marcial, né, então foi meio por acaso que eu acabei caindo lá. Mas tinha um aspecto meditativo da prática que me deixou muito encantada, né, eu sou uma pessoa muito acelerada mentalmente, né, e a Uhum, prática, de artes marciais em geral, assim, ela é muito meditativa no sentido de que você tem que estar muito presente para você conseguir realizar as sequências de movimentos que são muito complexas, né, então tá. você tem que estar com a atenção ali, esquece todo o resto e foca ali, porque senão você vai, pagar mico no meio do dojo, que era, assim, a pior coisa que poderia acontecer naquele lugar, que era extremamente sério, né. E É. aí tinha aquele professor, né, que eu nem fazia aula com ele no início, só os alunos mais graduados é que faziam, mas a gente fazia aula no mesmo espaço, então eu ficava observando essa figura, que era uma figura que me intrigava muito, né, de um japonês, que quando eu comecei a praticar, ele devia ter uns quase 60 anos, assim, uns 50 e Tá. poucos, e ele tinha um porte muito, assim, marcante, muito forte, né, e ele era uma Uhum. pessoa muito sisuda, muito Hã. quieta, e eu ouvia um zum 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 ali na academia, de que ele tinha sido um cara muito importante no karatê, de que ele Olha. tinha formado campeões, de que ele fazia treinos sangrentos nos anos 70, e eu ficava, Gente, eram de fato, eram treinos sangrentos mesmo, assim, a galera tinha já ficava com as coisinhas ali para dar pontos ali no ali do lado, porque sempre menina, havia alguém com rasgado, dente quebrado, era que é normal. isso? Uhum. Só que não era nada disso que eu via ali, né, assim, quando eu fui conhecê-lo, que foi nos anos 90, era uma prática completamente diferente, era muito forte, exigia muito Tá. fisicamente, mas não tinha luta frente a frente, né, eram só lutas combinadas, não tinha contato, né, e Hum. acho que se tivesse, talvez eu nem, enfim, nem me aventuraria, né. Talvez, talvez. Uhum. Mas eu ainda assim ficava muito curiosa, queria saber quem era esse cara, que história era essa, como é que esse cara que tinha sido esse professor de campeões e que fazia essa prática sangrenta tinha, né, chegado ali em Pinheiros e para dar esses treinos que não me pareciam nada violentos, né, Hum. e ficava me perguntando todas essas coisas e não tinha resposta para essas perguntas, né, era tudo ali muito, centrado em algo que era uma prática física, você aprende pelo corpo, não Tá. aprende pela palavra, né. Então entrava lá, os, que é o comprimento que você faz para entrar no dojo, né, os para entrar, os para sair e ichi, ni, san, shi, vamos lá, e acabou. Então, assim, essa curiosidade foi crescendo à medida que os anos foram passando, né. E aí, teve um evento trágico, porque o meu primeiro professor de karatê foi o filho do sensei Okuda, que chamava Tetsu, Hum. e ele teve uma morte súbita, muito Nossa. tragicamente, ele tinha 38 anos, e ele estava sendo preparado desde criança para ser o sucessor do sensei Okuda. Então, quando ele morreu, né, a academia, né, todos na academia ficaram Um baque, imagino. Normal, né. chocados, enfim, foi um momento muito difícil, e eu fiquei com a pergunta: "Mas e agora? Quem vai contar essa história? Quem vai preservar a história do Sensei Okuda?".
E aí eu Nada, resolvi, nada para como uma mim, jornalista, nada como jornalista para pensar desse jeito. O mundo precisa de jornalistas, gente. O mundo precisa. Eu sou um, então eu estou defendendo a classe. Sério, essa mentalidade é fantástica. Que bom ouvir isso, Débora. Que bom ouvir isso. Alguém querendo preservar história. Ponto. Fantástico. sim, sim. Mas continua, perdão. Precisei te interromper, mas conta. Não, foi isso. Aí eu tive essa ideia maluca, né? Eu não, mal sabia aonde que isso ia me levar, né? Eu não sabia o que era fazer cinema no Brasil, eu não sabia o que era Uhum. produzir cinema no Brasil, né? Eu quis fazer tudo, né? Eu não quis sair com uma câmera e fazer, enfim, de uma forma caseira. Eu queria fazer um filme para cinema. Eu Tá. achava que tinha potencial para cinema. E aí entrei nessa tarefa, fui falar com o sensei, toda envergonhada, né? Eu morria de vergonha de falar com Imagino, ele. imagino. Ele era esse homem assim intocável, né? E eu, mesmo como jornalista, a gente às vezes é meio xereta e vai fazendo pergunta, não sei o quê, mas com ele não era bem assim, não, viu? Nem com os amigos mais próximos era assim. Olha. E eu era, né, enfim, faixa, sei lá que faixa que eu era, roxa, enfim, não significa nada, né? Era só uma Uhum. aprendiz ali, mulher, né, brasileira, tantas barreiras assim entre a gente, né? Mas aos poucos eu fui conseguindo me aproximar um pouquinho. E ele foi se abrindo, daí ele foi se abrindo e contou toda a história para você. Ele foi se abrindo lentamente, né? Foi um longo Tá. processo. Eu Enfim, eu fiz lá no início, eu fiz uma primeira entrevista com ele em português, a gente sempre se comunicava em português, né, Tá. mas o português dele era terrível, ele tinha Hum. muita dificuldade com a língua, apesar do esforço que ele fazia para aprender o português. Ele tinha um dicionário, vivia com um dicionário e ele estudava o dicionário. Olha Então, às só. vezes, ele soltava palavras, assim, que a gente não costuma falar, né, mas que ele tinha aprendido no dicionário. Um Tem até uma dicionário. que ele fala no Fantástico. filme, ele fala: ele fala alguma coisa sobre o inescrutável, que ele estava tentando entender o inescrutável que estava no Olha livro. que Aí eu falo: maravilha. "Gente, olha essa palavra, né, inescrutável, que palavra maravilhosa, que a gente não Sim, costuma ouvir", né. e que para ele devia fazer um sentido, para ele devia ser exatamente o sentido do que ele queria expressar, né. Ou Sim, seja, ele foi por ter um dicionário, talvez ele buscava o termo exato, correto daquele sim, sentimento, daquele momento. sim, Fantástico, e Débora. também, acho que tem algo de muito japonês nisso, né, Hum. da precisão da palavra, da precisão do golpe, né, tudo muito tem essa intenção, né. E então a gente sempre conversava em português e eu fiz essa primeira entrevista com ele em português e fiz uma primeira versão do filme que era toda em português. E aí tinha muitos momentos que o filme tinha na época, nessa primeira montagem, que eram esses momentos da gente se desentendendo, né, de eu Olha. perguntando uma coisa e ele não entendendo, e vice-versa, né? E quando eu fui montar o filme, que a gente, né, que você fica assistindo 1000 vezes a mesma Uhum. cena, e aí que eu fui me dar conta o quanto tinha coisas que eu tinha certeza que eu estava entendendo o que ele estava falando, quando a gente estava ali Na hora no. da entrevista, tá. E que quando eu fui ouvir de novo na ilha de edição, pela 10ª vez, eu falei: ah, mas foi isso que ele quis dizer. Olha, menina. Não era aquilo que eu pensava. Sabe? E aí, eu já estava com essa versão feita, montada, passou por várias consultorias e tal, e vamos embora, vamos finalizar. E aí eu mostrei para uma super querida amiga minha, Minon Pinho, que é uma produtora audiovisual excelente, maravilhosa, e ela viu o filme e falou assim: mas Débora, você precisa dar a oportunidade dele se expressar na língua dele. Gente, Senão ele não vai conseguir, né, passar para o espectador o que ele faz, quem ele é. E aí eu achei que ela tinha toda a razão, parei tudo, parei o filme inteiro, falei, vamos fazer tudo de novo, e comecei tudo de novo, fiz uma longa entrevista com ele em japonês, com tradução simultânea,
Tá. E aí, de fato, se revelou uma pessoa, né, que se expressava de uma forma totalmente diferente, que contou coisas que ainda não tinha contado em todos os anos que a gente tinha conversado em português. Quer dizer que, na verdade, muito provavelmente, ele não tinha contado, até por não saber as palavras em português para contar, para se expressar. Ou seja, imagino, quando ele se sentiu livre. O fato de você falar, olha, agora fala em japonês, você deu liberdade a ele, né? De expressão. Sim, e ao mesmo tempo também, essa entrevista foi feita já depois de tantos anos, né, foi feita já no final do processo, foi pouco antes da pandemia, foi pouco antes Uhum, dele descobrir que ele estava doente, ele teve uma mielodisplasia, que é uma deficiência na produção de glóbulos brancos que acaba evoluindo para uma leucemia, e ele uhum. descobriu isso logo que a pandemia começou. Então, a entrevista foi feita pouco antes disso, e, e aí eu acho que a gente já tinha uma relação um pouco mais, né, à vontade, eu fiz Tá. perguntas mais filosóficas, né, eu fiz perguntas inclusive sobre a morte do filho dele, que eu não tinha coragem de fazer antes disso, né, um Uhum, assunto muito uhum. delicado. Claro, claro. É, então, eu acho que todo esse tempo também de amadurecimento, de produção e tudo, favoreceu com que eu tivesse o privilégio de poder fazer essas perguntas e para que ele se sentisse à vontade para respondê-las. Que fantástico. Débora, uma coisa que chama muita atenção, você vem de uma herança culturalmente muito forte. A cultura judaica é muito forte, é muito presente, é muito marcante, em todos os sentidos. Independente da área que a gente for pensar, a cultura judaica ela é uma das mais estruturadas que existem. Ela tem bases, ela tem fundamentos e tem práticas. E essas práticas são e devem ser respeitadas. A cultura japonesa, a cultura oriental, mas mais focada na japonesa, tem também bases muito fortes, muito seguras e práticas fundamentadas. Em algum momento você chegou a cruzar, você chegou a sentir um cruzamento de, talvez não de ideologias, mas de, assim, nossa, eu estou conversando com alguém que tem uma base cultural tão sólida quanto eu tenho? Na verdade, Sérgio, essa conversa entre essas duas culturas tão fortes é a linha condutora do filme, Uhum, né? Eu entendi a partir de um certo momento, né, quando o Sensei contou toda a história dele durante a Segunda Guerra, né, porque ele foi tá. criança. Ele era criança durante a Segunda Guerra no Japão, né? Então ele perdeu um irmão, ele viveu nesse país que foi assolado por duas bombas atômicas, né? Uhum, Então isso é uma coisa que deixa marcas para a vida toda. E eu sou neta de sobreviventes do Holocausto, né? Então eu fui entendendo essa costura entre essas histórias de vida, né? De tradições muito diferentes. É, mas aí justamente a partir desse meu olhar, né, como uma neta de uma sobrevivente do Holocausto, né, como uma uhum, mulher judia paulistana, né, como eu, a partir desse olhar, observo e compreendo quem é essa pessoa, o que é o karatê que essa pessoa ensina, como que a gente trava essa conversa cultural através do karatê, através dos gestos do karatê, né? Então, o filme ele fala sobre a trajetória do Okuda, ele fala sobre como o karatê se tornou, né, saiu de uma ilha no Japão, uma pequena ilha no Japão, e se tornou a arte marcial mais praticada no mundo hoje, uhum, mas também fala sobre essa nossa hostilidade interna, como é que a gente lida com essa hostilidade, por que que a gente sente essa hostilidade, essa necessidade de se defender de um mundo que nos ameaça, né? Então, né, ele como um sobrevivente da guerra, eu como uma neta de sobreviventes da guerra, a gente vem carregando essa herança de trauma, né?
de ser um povo ameaçado, né, e isso nos faz se relacionar com o mundo de uma certa forma, né? Querendo nos proteger, sentindo a necessidade de nos proteger, sentindo a necessidade de nos defender do outro, né? Uhum. E aí, a partir da prática, né, com ele, dos ensinamentos com ele, a gente via justamente tentando chegar num lugar em que a hostilidade se dissolve, né, e que aí você, Tá. e que você pode, de fato, entrar em contato com o mundo, entrar em contato com a natureza, com o universo, né? O grande objetivo do Sensei Okuda era a transcendência. E ele queria chegar à transcendência por meio do karatê. E isso é algo que, para mim, é a coisa mais linda, né? Assim, um homem hoje, no mundo de hoje, que vivemos essa loucura, ficar obstinadamente durante décadas nessa prática tão austera, tão dura, né? Então agora eu vou movimentar um pouquinho mais o pé para cá, agora o pé para lá, porque eu quero sentir a energia e assim eu sinto melhor. Então, desenvolvendo essa sintonia muito fina com o corpo, sabe? Um Uhum. trabalho tão delicado, tão fino, e ao mesmo tempo tão cheio de energia, assim, ele tinha uma força que era um negócio absurdo, assim, as imagens que estão no filme, ele tinha 77 anos. Se você for ver, assim, que eu realmente espero que as pessoas fiquem Por, curiosas para irem por ver, assim, favor, é uma é exatamente o que a gente quer, que o maior número possível de pessoas assistam e se impactem com essa energia. com essa, porque você pensa que, essa pessoa que busca a transcendência, que tem essa prática silenciosa, meditativa, então é uma pessoa, sei lá, talvez que tem uma fragilidade. Não, é exatamente o oposto, né? Ele tinha Tá. essa potência enorme, né? Os passos, assim, os pés dinossáuricos, assim, Hum. umas pisadas no chão, os gritos que ele dava, né? Que chamam kiais, né? Que são os gritos da Hum. prática, assim, aquela coisa que vem do âmago, sabe? Então, era, assim, foi um privilégio, né? No fim, eu Nossa. ficava pensando, nossa, que privilégio que foi fazer esse filme, porque eu pude conversar com ele, eu pude ir a lugares, né? Eu fui ao escritório dele, tem, né? Depois de muitos anos de negociação, sensei, posso Eu adorei muitos anos de negociação. Gente, era uma negociação o tempo todo, sensei, posso filmar você andando na liberdade? Ah, não, para quê? Tem... Gente. Andando? Não, eu não ando. Mas sensei, não, eu só carro. Sabe, assim, tudo era uma grande negociação, né? E Tá, tudo eu tinha que tentar me acomodar ao que ele se sentia confortável, porque se eu claro. avançasse o sinal, ele fechava a porta e falava, E aí nunca mais você ia conseguir abrir essa porta, nunca não, mais. Uma vez fechada, jamais você abriria, com certeza. Eu acho engraçado, né, Débora, ouvindo você falando, hã, e o pouquíssimo que a gente conhece de todas essas culturas, a gente vê que o verdadeiro poder, às vezes, não está exatamente na força. A força é uma característica apenas, mas vem de uma postura de vida, ou de um conhecimento. A força vem de um conhecimento. Eu tenho que ser forte nos momentos que eu preciso ser forte, eu tenho que ser suave nos momentos que eu preciso ser suave, eu tenho que me abrir, eu tenho que me fechar, eu tenho que me mostrar, e de um autoconhecimento ímpar, né? Ou seja, ele precisava se conhecer o seu corpo, as possibilidades, para entender o que girava em torno dele. Isso a gente consegue colocar na cultura japonesa, na cultura judaica, em todos aqueles, assim, pessoas que tiveram que se voltar para si mesmas, inclusive para poder sobreviver. sim. Fora do normal, fora do normal. Fico imaginando você como jornalista escutando quando ele se abria, escutando o quanto que você pensava talvez na sua própria história, né, da sua própria gente, o como chegar, sabe? Nossa, como que ele chegou aqui? Da onde, o que eu trouxe até São Paulo, né? Por que São Paulo? Você sabe que ele veio parar aqui porque ele tinha uma fascinação com o Brasil, né? Hum. É curiosa a história, assim, porque ele
foi preparado, né, por um curso de instrutores da Associação Japonesa de Karatê, Uhum. que era um curso feito para preparar grandes karatecas e depois espalhá-los pelo mundo para difundir o karatê, né? Então, ele foi um dos poucos que conseguiram se formar nessas turmas, que eram, assim, era um curso muito violento, teve 2 alunos que morreram levando golpes Nossa, no curso, nessa nossa. época. É, o negócio não era bolinho, não. Não era fácil não, viu? E aí ele, então, se formou nesse curso e designaram ele para ir para a Austrália, para difundir o Hum, karatê na Austrália, mas ele tinha um sonho de vir para o Brasil. Ele tinha um amigo mais velho que conhecia Manaus e que falava do Brasil, e ele ficava imaginando esse Brasil verde, cheio de natureza, e aí ele veio parar em São Paulo. Então, quando ele chegou aqui, ele ficou bem decepcionado. imagino, coitado, deve ter falado: "Uai, cadê? Cadê aquele Brasil?". Cadê aquele Brasil? Mas, enfim, ficou, né, montou uma academia aqui, foi ficando e, enfim, teve essa fase aí mais sangrinta de formar campeões e tudo, até que ele resolveu falar: "Não, agora chega, Olha. deixa eu ir ao que interessa", Ele e acabou encontrando o Brasil dele, né? Ele acabou encontrando o Brasil. Talvez não aquele Brasil que ele tivesse sonhado, o Brasil verde, de matas, mas ele acabou encontrando o Brasil dele. Sabe, ele acabou acolhendo um Brasil. E nós somos, sabe, o Brasil é nós, né? O Brasil não é singular, né? Impossível falar de Brasil no singular. Mas ele achou o Brasil dele, muito provavelmente. sim, eu acho que ele tinha uma integridade muito grande em relação ao que ele queria e à prática dele, e no fim, né, os alunos que iam chegando eram alunos que conseguiam se comunicar com aquilo que ele estava querendo ensinar, né, porque quem queria, sei lá, participar de campeonatos e ganhar medalhas e tal, não ia se identificar com aquele tipo de prática, né. Uhum. Então ele foi encontrando a turma dele, né, no Brasil, Tá, né. tá, tá. Débora, a partir desse momento que você fez um documentário na essência do que é ser um documentário, que é uma produção muito bem produzida, com todos os cuidados, mas que conta uma história, que você assiste o documentário e você fala assim, poxa, tem algo aqui. Tem um sentido essa história ser contada, tem um porquê dessa história ser contada. A partir de agora, como que. Tudo bem, você disse que você está produzindo um romance, mas você vai buscar mais isso? Você vai buscar mais histórias para contar? Porque a gente imagina que, da mesma maneira como a história do Sensei, deve ter milhares de outras histórias escondidinhas em quartos, em academias, em salões, em apartamentos, em lojas aqui de São Paulo e do Brasil inteiro, esperando uma Débora, um jornalista chegar lá para contar essa história. Eu, assim como você, né, eu sou uma buscadora de histórias. Eu também acredito no que você disse. Eu acho que as histórias, elas, na verdade, elas nos ajudam a entender quem a gente é, né? Uhum. E eu não vivo sem histórias. Eu estou sempre com o livro na mão. Eu já estou com um novo projeto audiovisual em vista, né? Eita. Eu vou fazer um filme de ficção, dessa vez, mas baseado numa história real, que é a biografia da Clarice Herzog, que é viúva do Vlad Hum, Herzog, nossa, jornalista nossa. que foi morto na ditadura militar. Então, essa é Uhum, uma história muito importante para... Não é uma história escondida, né? Apesar é, de que a Clarice, enquanto personagem, de certa forma, escondida, porque quem entrou para a história e para os livros foi o Vlado, né, que foi a uhum, vítima, mas a Clarice é que foi a grande heroína da história, porque foi quem lutou e continua até hoje brigando por justiça. uhum. Então, essa é a próxima história que eu vou mergulhar esse ano. Mas não E leva 10 anos, hein, por favor. Não não, leva 10 anos para contar. já tem uns 5 anos que eu já Já estou. tem 5. É assim, projeto audiovisual é assim. Eu também não sabia disso quando eu comecei, mas Nossa. eu acho bom que as pessoas saibam, porque quando a gente entra num projeto audiovisual, a história ela tem que continuar fazendo sentido para a gente.
né? A gente vai ressignificando essa história, porque a cada vez que você olha para ela, você é uma nova pessoa, o mundo mudou, e aí você olha, Sim. bom, e aí, será que essa história ainda faz sentido? Né? A partir de que olhar ela faz sentido hoje? Porque há 10 anos, quando eu comecei a fazer a história do Sensei Okuda, o meu entendimento e o mundo era completamente diferente, seria um outro filme, né? Nossa, coisa do outro mundo. Débora, eita, tempo de rádio é uma desgraça. Já deu nossa meia hora, daqui a pouco começam a acender as luzinhas aqui. Diga uma coisa, minha amiga, onde que as pessoas conseguem assistir um Samurai em São Paulo? Como ter acesso a esse documentário? Então, o documentário vai estrear nos cinemas, em várias cidades do país, no dia 30, quinta-feira agora. Uhum, Convido todos a irem assistir no cinema, porque a experiência de ver no cinema é completamente diferente. Não esperem o filme chegar no streaming, que eu espero que um dia ele uhum. chegue para alcançar um público maior, mas é um filme muito meditativo, sabe? Um filme de muitos silêncios, então a experiência imersiva do cinema faz diferença. Claro. O filme, a gente vai saber as salas e os horários de exibição hoje à noite, Olha só. as salas e horários da primeira semana de exibição, né? Para o filme continuar em cartaz, ele depende de público, então, Aham, por isso é uma coisa que eu favor, ia falar. Que nós nossa, sempre a gente sempre fala aqui no Café Cultural, gente, a primeira semana de exposição de um filme é essencial para a sobrevivência dele nas salas de cinema. Que, isso, aquela coisa assim, não, Dé, primeira, eu não vou na estreia na primeira semana, deixa que eu vou na segunda, terceira. Não, de repente não tem segunda, terceira. de Se todo mundo repente não tá tem. assim, não tem. Então, tem que ir logo de cara, vai na primeira semana, vai no primeiro dia, na primeira noite, porque aí o que acontece? Os donos das salas vão ver, opa, lotou, deixa mais uma semana. A Sim, gente precisa disso. precisa, né? Porque assim, eu fiquei besta de saber, não sei se você sabe, o Brasil tem mais ou menos 3.000 salas de cinema. Quando estreou Avatar, estreou com mais de 2.900 salas. Então, qual é o espaço que a gente É. tem, né? Que a gente dá para a Nada gente. contra o Avatar, né? Nada contra o Avatar, Nada excelente contra filme. o Pô, adoro, daí, acho ótimo, gente, maravilhoso. Mas, gente, dá assim, a licença. gente. Eu também quero uma salinha para mim, né? Dá licença. Porque são as nossas histórias, são as É. histórias, né? E as nossas histórias ajudam a gente a entender quem a gente é, como a gente acabou de dizer, né? Então, assim, se vocês quiserem assistir, por favor, sigam a página do Instagram, onde a gente vai divulgar hoje à noite, amanhã de manhã, mais tardar, as salas e horários de todas as cidades onde o filme estará em cartaz. A página Uhum, é @umsamuraemsp. uhum, E também gostaria de divulgar o site do filme, por que é favor. umsamuraemsp.com.br, que tem um material super bacana de entrevistas que não entraram no filme. Opa, Então, adoro isso. vários Adoro depoimentos isso. para quem gosta, quem quer saber mais, quem é curioso sobre o assunto, quer saber mais sobre o personagem, sobre o karatê, vai lá no site, tem um monte de material legal, e na página do Insta também, várias coisas de backstage, making off, Que legal. historinhas curiosas que eu conto, enfim. E quem quiser entrar em contato contigo, quem quiser conhecer mais do trabalho da Débora, quem quiser conhecer projetos, bater papo contigo, como faz para te achar nesse mundão sem porteira? Vocês podem me achar tanto no Instagram do filme, @umsamuraemsp, como também no meu próprio Instagram, @DéboraMander. Maravilha. Aí bate papo com a Débora, já vê o que ela está querendo fazer, já fala para ela, olha, eu tenho uma história aqui que eu quero contar também, já Boa, põe na cabeça dela, porque essa mulher leva a cabo os projetos. Muito bom. Débora, parabéns. Sérgio, Parabéns, eu acho que obrigada. fantástico a tua iniciativa, fantástico o teu trabalho. Continue, não para, não para. Continue com essa sua exigência, que a gente precisa de pessoas assim, a gente precisa de pessoas que contem história e que contem bem as histórias. Obrigado mesmo, valeu. Então, Obrigada a muito vocês. obrigado. A gente vai, com certeza, dar muito espaço, tanto para o Samurai SP, como para todas as tuas iniciativas. Volte para tomar um café com a gente, por favor. Obrigada, parabéns pelo trabalho, Sérgio. Valeu, valeu. E a você que acompanhou mais essa edição do Café Cultural, meu abraço. A gente volta logo, logo com mais um programa. Obrigado, gente.